Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. No ar, Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wake Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Locadora Cargo, o veículo certo no lugar certo. E Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Diálogo. Hoje nós conversaremos com Davi Luna dos Santos da Silva. Ele nasceu em São Luís em 82, não vou dizer o dia nem o mês. Ele é ex-aluno do Colégio Batista Daniel de Latouche de 89 a 99, aqui em São Luís. É graduado em Teologia, graduado em História. Está fazendo curso de mestrado, uma pós-graduação em Educação, Arte e História da Cultura na Universidade Mackenzie, São Paulo. É pesquisador do Centro Histórico e Cultural Mackenzie. É pastor executivo do Plano Missionário Cooperativo, uma iniciativa da Igreja Presbiteriana do Brasil voltada para o plantio e revitalização das igrejas presbiterianas. E também é pastor titular da Igreja Presbiteriana ali no Parque Atenas. Parque Atenas. Seja bem-vindo, Davi. Suas considerações iniciais. Muito obrigado, doutor Paulo, pela destra que o senhor nos dá de estarmos aqui. Obrigado por podermos compartilhar, dialogar, conversar a respeito da vida, daquilo que Deus tem proporcionado para nós, não só a nós, mas de todos aqueles que nos circulam e estão ao nosso redor. Seja uma boa conversa, seja um bom diálogo, que Deus possa muito nos abençoar. Beleza. Davi, nasceu em São Luís. Foste criado aonde? Qual bairro? Eu nasci em São Luís, fui criado no Quazerma, onde moro hoje também no Quazerma. Sim. Eu costumo dizer que sou um ser humano de muitas raízes. Raramente gosto de mudanças e raramente gosto de ter várias vertentes. Eu procuro sempre, e quando encontro um local, quando encontro, por exemplo, um restaurante, quando encontro uma loja de roupa, quando encontro um local que me agrada, lá eu fico. Então, fui nascido e criado no Quazerma, lá gostei, hoje continuo morando no Quazerma. A igreja que pastoreio começou no Quazerma, hoje fica no Parque Atenas, da minha casa para a igreja são 500 metros. Então, eu gosto dali, é lá que eu fico, é lá que eu vivo, e assim eu continuo vivendo. Davi, eu tenho a impressão que todo homem é assim. Eu cortei cabelo com uma pessoa mais de quase 30 anos, acredita? Acredito. E todo homem é assim, basicamente. A gente não gosta de muita mudança, os homens, né? Eu corto cabelo todo mês na mesma pessoa há quase 10 anos também. Tá vendo aí? A gente, por exemplo, usa o mesmo sapato, o mesmo estilo de roupa, Exatamente. não é? É isso mesmo. Homem não é chegado à mudança, não. Legal que as mulheres são, muda cabelo, né? Muda a unha e tal, mas nós não gostamos muito de mudança. Não é? Isso é uma característica do homem, Até porque isso traz segurança, né? parece que o homem gosta disso, não gosta dessas mudanças, principalmente brusca, negócio de Sim. pintar cabelo e tal, Não, não não. gosto muito disso, não. Mas, David, tu foste criado com a Zerma, né? Isso. E tua infância, como é que foi assim? Tu tens irmãos? Eu tenho um irmão, mas mais por parte de pai. Entre pai e mãe mesmo, eu sou filho único. De mãe, eu sou filho único. Eu costumo dizer que Deus colocou a mão sobre mim desde o meu nascedouro. Sim. Não era para, vamos dizer assim, talvez humanamente falando, não era para eu estar aqui. Se era para eu estar aqui, não era para minha mãe estar viva também. Ela, por questões, isso em 82, a medicina não era tão avançada, ainda mais em São Luís. São Luís não era, vamos dizer assim, um centro, ainda até hoje não é, mas naquela época também não era, era menos ainda. E eu nasci com um mioma, vamos pensar assim, imprensado. E aí, após o meu nascimento, o útero de minha mãe não voltou ao local, ele não regrediu. Ela teve hemorragias, e por conta disso, acabou Deus colocando alguns anjos para que pudesse operá-la, para que pudesse fazer as transfusões de sangue bem rápido, porque ela perdia muito sangue.
e pela não contração do útero, ela teve que, vamos dizer assim, tirar tudo. Sim. E Fez fez esterectomia. esterectomia, e por isso eu sou, como ela gosta de dizer, que ela só. E isso até na minha criação acabou reverberando, porque ela dizia assim: eu não posso errar, só tenho você. Então, de certa forma, havia algumas educações incisivas e até mesmo extrapoladas, mas ela dizia: eu não posso errar com você, porque eu só tenho você. Como se tivesse o dois ou três fosse a mesma, fosse Sim, dar sim, certo. sim. Tivesse uma Eu cópia, pudesse né? errar um e Tivesse não uma pudesse cópia, errar né? com o outro, né? Mas não era assim, mas ela sempre dizia muito isso. Mas eu costumo dizer que Deus colocou a mão desde o meu nascedouro, e eu sou muito grato a Ele por isso, por poder ter a mãe que eu tive, Como é o nome dela? Maria José. Dona Maria José, corta aqui para mim, um abraço para a senhora, Dona Maria José. Uma hora dessa a gente vai se conhecer. Sim. E ela acabou sendo educada, depois do casamento dela com meu pai acabou não dando certo, ele teve um segundo casamento que teve um filho também. Aí ele hoje mora em Belo Horizonte, esse meu irmão, mas eu tive muito pouco contato com ele. Então, vamos dizer assim, irmão de sangue eu tenho, irmão fraterno de conviver eu não tenho. Mas é hora de mandar um alô para ele, né? Quem Eu sabe, converso com né? ele, Porque hoje já tem maturidade, né? eu falo com ele, eu troco às vezes algumas mensagens com ele, Sim, Natal, Ano Novo, aniversário, e às vezes pergunto para ele como é que ele tá. Quando vou a Belo Horizonte, tento encontrá-lo também. E vamos dizer, a gente vive uma relação muito tranquila, certo, muito em certo, paz. certo. Bom, aí tu estudaste no Colégio Batista. Como foi o Colégio Batista representa o que para ti? O Colégio Batista é a minha formação educacional, não só de formação educacional, mas também de valores. Foi no Colégio Batista que eu tive os meus primeiros amigos, e um detalhe para que você possa ver. Na nossa época, década de 80, e sou muito grato a Deus por ter vivido e nascido e sido forjado na década de 80 e de 90, não só pela música, cultura, filmes, valores também, nós ainda mantivemos até hoje, ou seja, 24 anos depois que a gente saiu 25 anos depois que saiu do ensino médio, ainda temos até hoje grupos de amigos que viviam naquela época, que foram formados naquela época. Temos campeonato de futebol das pessoas daquela época, temos grupos de WhatsApp, nos encontramos, fazemos confraternização de amigos do Colégio Batista. Então, o Colégio Batista foi aqueles que foi o local onde me deu a escolaridade. É claro, eu pude entrar na universidade, pude seguir os caminhos que eu segui por conta da escolaridade que o Colégio Batista me deu, mas também o ideal de amizade, o ideal de relacionamentos sólidos, o ideal de aquilo que a gente precisa ter, de você discutir, viver e se relacionar de forma de conviver com o que pensa Tu diferente de era da você. turma de Tassiane? Fui da turma dela. Tassiane, né? Fui da turma Lá dela. eu me lembro que tinha o grupo Siloé. Tu fazia parte do grupo Fazia Siloé? parte do grupo Siloé. Ah, sim. Olá, pessoal. Vocês que estão assistindo esse podcast Conexão Diálogo, nós queremos pedir para vocês que estão gostando do conteúdo que é feito com muito profissionalismo, muita capacidade, se inscreva, dê o seu gostei ou não gostei e comente também. Isso é muito importante para nós. Depois que você fizer isso, continue assistindo o nosso conteúdo. Um grande abraço. Sim, Sim. legal. E como foi assim a tua conversão? O Colégio Batista influenciou alguma coisa? Não, no colégio, a minha conversão, ela, de certa forma, ela é muito sui generis, porque eu sou como, vou dizer assim, não, lógico, guardadas as respectivas proporções, eu sou como Paulo, quando ele dizia que ele era fariseu de fariseu e foi batizado ao 8º dia. Eu sou filho de presbiterianos, de quarta geração de presbiterianos, fui batizado na igreja Mas era a presbiteriana, família da tua a mãe, família da de minha mãe, origem dela, que família, era presbiteriana. isso. Ela era presbiteriana. Minha mãe é presbiteriana, minha Sim. avó era presbiteriana, minha Ah, bisavó era presbiteriana. Então, eu sou de quarta geração de presbiterianos e sempre fui criado na igreja presbiteriana, fui discipulado na igreja presbiteriana, mas é aquela questão de que você precisa ter a noção e a certeza daquilo que Deus tem para você. E sim. isso aconteceu no dia 24 de fevereiro de 1998. Foi quando eu tive a plena certeza e convicção do que eu cria e do que eu era, e principalmente do que Deus me amava. 98 tu tinha 16 anos, né? 14 anos na época. 14 Em anos. 98 eu fiz 15, em 98 eu tinha 15 anos, É, desculpa. é. Eu ia fazer 16 anos em março, e no dia 24 de fevereiro, num retiro de carnaval, Uhum. eu estava muito
mais ou menos ali por volta de 2 da manhã, eu deitado num banco, ouvindo minhas músicas, e quando Deus chegou, então, falou comigo. E a partir dali eu passei a ter ideia de que eu não só não conhecia Deus, e aí vou usar as palavras de Jó, só ouvia falar dele, mas agora eu tinha certeza de que ele me amava, e de que ele enviou seu filho para morrer por minha causa, não só por minha, mas também por minha causa, e de que ele tinha um plano para minha vida. Então, a partir dali, eu Ainda tive, na escola, né? ainda no colégio, ainda na escola. Ia começar o segundo ano. Sim, sim, pela data que eu estou vendo aqui, sim. Aí essa conversão, tu foste logo batizado? Não, eu já era batizado. Eu já tinha, Ah, eu já era batizado já. Eu já seguia todos os ritos. sim, sim, sim. Então, porque nós presbiterianos, e aí eu espero que isso não tenha nenhuma questão dos Não, batistas nos não, presbiterianos, não, não. Nós mas somos irmãos em Cristo. Aquilo que nos é une, isso. Ah, ninguém pode nos tirar. só a questão de administração de sacramentos, né? Sim, sim, Nós somos batizados na infância e depois fazemos a pública profissão de fé. Então, eu já sim, era sim. batizado na infância, já tinha feito a minha pública profissão de fé, já era membro comungante da igreja. Mas é aquela coisa, eu tinha a teoria do que era Deus, e eu passei a ter entender na prática do que é o relacionamento com Deus. Então foi nesse sentido. Legal. Tu sabe que eu tenho um dos filhos da Tassiane, Miguel. Ah, é só um detalhe, eu sou fã de Miguel. Miguel, Miguelito. Eu chamo ele de Miguelito. Agora, em dezembro, estava lá e um culto. Lá ele disse para a mãe dele: Mamãe, eu quero falar com o pastor. Ele tem 5 anos, Uhum. né? Aí ela não sabia o que era, foi lá e ele chegou no pastor e disse lá para o pastor da igreja: Eu quero falar com o senhor. O pastor falou: Pô, não, Miguel, fale. Ele disse: Olha, eu queria me batizar, porque eu já aceitei Jesus e agora eu tenho certeza, eu quero me batizar. 5 anos, acredita? Quer Eu dizer, tenho, isso não é uma coisa comum, né? Mas eu é tenho bacana. uma ovelha chamada Raul, mais ou menos da idade de Miguel, só que ele tem 6 anos. No último batismo que teve na igreja, ele ficou com raiva, injuriado mesmo. E a mãe dele, eu perguntei para a mãe dele o que estava acontecendo. Ele disse que porque ele não podia se batizar, se ele sabia que Jesus era o Salvador, ele sabia que Jesus era o Senhor da vida dele, ele sabia, se ele sabia que Deus tinha um plano para a vida dele, ele sabia, porque que ele não podia, não É, podia fazer a profissão de fé dele. Então, foi exatamente a conversa de Filipe com o eunuco, né? Que exatamente. você entende o que você está lendo e depois que ele explica, ele imediatamente mostra as águas e eu quero ser batizado. O que é que me impede? Filipe ficou numa sinuca, né? Mas aí, Davi, depois da escola, tu saiu, tu tinha certeza que queria ir para o pastorado já? Sim, a minha vida inteira eu quis ser engenheiro. Minha vida inteira. Eu sou até hoje fascinado por construções, eu sou até hoje fascinado por, não pela arquitetura em si, mas eu sou fascinado de como você consegue chegar àquilo ali, materializar aquilo. A diferença muitas das vezes do arquiteto para o engenheiro é que o arquiteto pensa e o engenheiro executa. Eu sou fascinado pela É, execução, de como você planeja, de como você executa e você chegar até o final. E eu fui fazer engenharia. Eu fiz engenharia civil. Olha, eu saí do colégio com 17 anos, passei logo para matemática na Federal e na época só tinha engenharia civil na UEMA, na sim, estadual. E fui fazer engenharia civil. E fazia algumas vezes. Durante um ano, eu fiz engenharia civil pela manhã, fiz matemática à tarde e ia para o seminário à noite. E eu confesso que hoje eu não sei como? como eu fazia aquilo, até porque para você sair do Bacanga para ir para o UEMA, na cidade operária, e Só voltar no ônibus? só de ônibus, um ônibus, só de ônibus, e sem ter terminal, né? Naquela época não tinha terminal de integração como tem hoje. Sim, Só tinha o da Praia Grande. E eu fazia isso até porque eu sempre fui muito fascinado por matemática e física, muito fascinado, muito mesmo. Só até hoje. E eu dou graças a Deus, uma vez estava conversando até com um amigo meu, dou graças a Deus que a forma como Deus me conduziu para que eu pudesse ser e chegar onde eu cheguei hoje, de me fazer ter aquilo que eu chamo de interdisciplinaridade nas ciências, do qual eu passei pelas ciências exatas, passei pelas ciências humanas, até conseguir desenvolver um raciocínio de entender como a coisa funciona.
Eu sou muito grato a Deus por isso. E às vezes eu achava que eu havia perdido tempo, porque eu fiz 2 anos e meio de engenharia civil, abandono o curso por causa do pastorado. Eu entendi naquela época que ou eu seria engenheiro ou eu seria pastor. E se eu tivesse concluído a engenharia por conta das dificuldades do início do pastorado, eu realmente hoje não seria mais pastor, se eu tivesse feito. Como poderia explodir um momento nos rompantes da juventude e dizer assim, eu não preciso disso, eu não tenho por que ficar nisso e eu vou ser engenheiro. E Deus acabou me conduzindo. Ao sair da engenharia, ainda era sustentado pela minha mãe, ela disse assim, não, ou você larga a engenharia e faz um outro curso, ou Mas você isso foi uma espécie de conflito existencial, não? foi, sim. Foi uma ideia de divisor de águas na minha vida. Sim. E aí eu fiz então o vestibular para História, fiz o bacharel em Direito, o bacharel em História, desculpa, o finado bacharel em História. Então, tu concluíste teologia, concluíste história, Foi. Aí aí tu depois foi eu para fui, história. Só que isso, humanas, onde foi? na Federal. Na Federal. E aí depois eu fiz a Com uma licenciatura. semana tu tinha pintado o cabelo na Federal? Não, Não? não, nunca, Como é que nunca foi tive isso. essa relação lá na Ao Federal? contrário, foi muito bom. Foi É, mesmo? assim, o que que acontece? Quando eu fui para Federal, eu já era pastor. Eu Sim. tinha acabado de ser ordenado, na verdade. Eu fui ordenado em 2005, 22 de janeiro, 23 de janeiro de 2005, e passei no vestibular em janeiro de 2005. Então eu tinha acabado de ser ordenado Então pastor. tu parou matemática, Foi parou engenharia engenharia e e fiz ficou só vestibular. no seminário. Foi, Aí concluiu o seminário, no mesmo ano que concluiu, fez vestibular para história. exatamente. Beleza, estamos na cronologia. E fazia mestrado no seminário de Belém, no Batista de Belém. Batista de Belém, Isso, no Equatorial. Equatorial, conheço lá. Eles tinham aberto uma turma aqui e a gente fazia Era algumas missiologia, não? não, teologia bíblica mesmo. E a Sim. gente fazia algumas disciplinas no Seminário Batista daqui e algumas disciplinas lá no Batista Equatorial. Certo, certo. Então, fazendo. E aí eu fui fazer História. a história e foi muito bom para mim. Como eu estou dizendo, o fato de ter caminhado pelas ciências exatas, depois caminhado pelas ciências humanas e depois caminhando concomitantemente com as ciências sociais na teologia, isso me fez enxergar o mundo e entender que por que que os pais apostólicos diziam que toda verdade é uma verdade de Deus. E como entender que toda ciência ela estuda nada mais do que a criação. Sim, mas aí só uma curiosidade. Tu foste para a história na Foi Federal e como foi esse teu relacionamento lá com os professores e com os colegas? normal. Normal. Normal porque naquela época ainda se respeitava as opiniões. Sim, Lógico que um professor, o senhor fez Universidade Federal também, o senhor sabe disso, e por eu ser filho de dois professores da UFM, eles sempre me ensinaram que nas federais existem dois tipos de professores, os que acham que são Deus e os que têm certeza que tem são certeza Deus. também, certo. E eu sempre entendi isso e sempre os tratei com muito respeito. Sempre pensei quando pensava diferente deles, guardava esse pensamento para mim, porque o que me pareceu era o Tu não diploma. buscava o conflito. Ah, Conflito de ideias que eu estou falando, né? buscava, mas eu entendia que, até porque já era o meu terceiro curso, eu já tinha feito engenharia civil, já tinha feito teologia e eu estava num terceiro curso. E então eu entendia, já não tinha mais 18, Sim, 17 já estava anos, já estava com 20, é, 23 anos já. E isso já tinha uma responsabilidade pastoral, e eu entendia que eu ia para o conflito quando eu entendia que isso não daria em nada, eu recuava. mas aí, só colocando a cronologia aqui, na graduação de História tu já estava casado, Casei na graduação de História, na já graduação de História. no final da graduação. Casei em 2008. Como é o nome da tua esposa? Kelly Cristina. Kelly Cristina, um abraço para ela também. Aí tu saíste da graduação de História já como pastor, já estava pastoreando a igreja lá Eu comecei a plantar adulos logo que eu casei. Eu pastoreava uma congregação na Cidade Olímpica. E sim, aí, quando eu casei, ao casar em 2008,
Em julho de 2008 eu casei. Em março de 2009 começou a Dulos. Era uma congregação também. Era uma congregação. Foi um projeto de plantação de igreja que começou Sim. na garagem da casa de minha mãe, aqui no Coaserma. Depois cresceu. Fez um grupo. Isso, tínhamos um grupo base, duas pessoas tocando, eu e convite para as pessoas. A evangelização bem tradicional e normal mesmo. Visitação. Naquela época não existia esse boom de redes sociais, não Sim. existia transmissão de nada, ainda era bem restrita essa questão da massificação virtual. Eu acho que E naquela época ainda era, como é que chamava o Or- grupo? Orkut, Orkut, é Orkut. isso, mas foi logo no começo do Facebook. E aí, mas era uma coisa muito restrita. Sim, sim. E isso, né, porque nem todo mundo, o acesso da massificação da internet se dá com o celular, É, não necessariamente com o computador. Então, isso acabou plantando a igreja foi organizada e sempre nesse ardor de plantar novas igrejas, e é isso que a gente vive. sim. Aí no final da graduação de História tu casaste. Isso foi que ano? 2008. Só que eu, como era um bacharelado em história, como é que você vai viver de pesquisar em São Luís do É, Maranhão a história? Então eu acabei nunca exercendo isso. Quando foi em 2017, ou seja, praticamente 10 anos depois, eu resolvi voltar para fazer licenciatura História. em história. Mas o bacharelado não te treina para o ensino? Não, a gente no bacharelado naquela época, hoje não existe mais o bacharelado. Com a reforma universitária, os bacharelados foram incorporados com a Sim. licenciatura ou eles sumiram. Então, na Universidade Federal do Maranhão só tinha a licenciatura. E aí eu acabei voltando para fazer a Quer licenciatura, dizer, tu tem duas graduações em História. mas acabei concluindo na Santa Fé. Sim, mas tu tem Acabei. duas graduações em História, Eu costumo dizer que é só uma. bacharelado e Costumo, licenciatura, eu né? costumo pensar que é só Certo, uma. certo, certo, certo. Então, acabei Aí, concluindo na Santa Fé, até sim, por questões mais práticas. sim, para sobrevivência também, né? Tu queria dar aula? A ideia era essa. Certo. E isso, né, essa questão de dar aula é muito daquilo que eu chamo de o senso de humor de Deus. Porque eu sou filho de dois professores e eu sempre dizia que eu não queria dar aula. Mas uma das coisas que eu mais gosto hoje é dar aula. Então, eu sempre dizia na minha infância que eu não queria ser professor. E, na verdade, é o que eu mais faço. Sim, mas tu dá aula de História hoje? Não, hoje não, porque eu estou com o pastorado, a, o Mestrado? executivo do Plano Missionário Cooperativo e com o mestrado, não tem Não tem como. condições. Não. É. Mas chegou a dar aula em colégio. Cheguei a dar aula em colégio público, fiz fiz um ano de estágio em escola pública, dei aula em algumas escolas particulares, mas a vida foi caminhando para o outro lado. Sim, mas tu tem algum plano de voltar a dar aula depois? Não, hoje não. Não, depois que terminar o mestrado, o doutorado. Agora, de dar aulas, mas se assim as portas se abrirem, mas dar aula no ensino superior. Ensino superior. Beleza, beleza. Aí terminou a graduação, a segunda graduação de História, né, de licenciatura, como pastor e tal. Aí, quanto tempo depois tu resolveu fazer um mestrado? Eu tinha feito mestrado em teologia Sim, no Seminário Seminário Batista Equatorial. Equatorial, só que na época que era para. Fiz todas as disciplinas, fiz todos os créditos. Na época que era para começar a escrever, a CBB mandou fechar todos os cursos que não eram reconhecidos pelo MEC. Então, os seminários que eram da CBB, como o Batista Equatorial, ele pertencia à CBB. O daqui não, o daqui pertence à Convenção Batista Maranhense. O Seminário Batista Equatorial, assim como o de Recife, e o de Brasília pertence à Convenção Batista Brasileira. Como eles mandaram fechar todos os cursos que não eram reconhecidos pelo MEC, no Seminário Batista Equatorial, o bacharel em teologia era reconhecido pelo MEC, mas o mestrado não, então eles cessaram o mestrado. E aí acabou eu fazendo os créditos, mas não Não tendo, serviu para não muita coisa. serviu não. E quando foi, então, em 2022,
ou seja, eu já tinha me tornado o executivo do Plano Missionário Cooperativo, um, um, um doutor lá da Universidade Mackenzie. Ele me chamou e, em algumas conversas, ele perguntou se eu não tinha interesse em fazer. Ele disse que me orientava e que se eu não tinha interesse em fazer, aí aproveitei as oportunidades. Até porque, para nós, pastores presbiterianos, como a Universidade Mackenzie é uma universidade presbiteriana, nós temos bolsa lá para que possamos estudar. Então, acabou surgindo as oportunidades e Deus conduziu para isso. Sim, sim, sim. Aí, Davi, como é esse plano missionário cooperativo? O que é que ele faz? O Plano Missionário Cooperativo, ele começou com três áreas, ou três frontes. Ele é criado em 96, após o Plano Real e o crescimento econômico, vamos dizer assim, do país. E a Igreja Presbiteriana, ela entendeu que era necessário olhar para a plantação de igreja em áreas urbanas, e principalmente em grandes conglomerados que estavam crescendo por conta do êxodo rural. E aí ele foi formado e no entendimento de plantar igrejas em locais estratégicos e em cidades estratégicas de alto crescimento. Então, quando se percebia que a cidade estava crescendo bastante, a ideia era investir em plantação de igreja naquela cidade, porque muitas das vezes você tinha igrejas centenárias e únicas naquelas cidades. Então, por exemplo, para que você possa entender, a primeira igreja presbiteriana de São Luís ela é de 1886. A segunda e a terceira igreja presbiteriana em São Luís, ela é de 65 e 66. Ixi, Ou seja, você vai ter aí quase 80 anos depois. Então, a ideia, e depois que isso, a quarta e a quinta igreja, ela já vai surgir na década de 80. E isso se reverbera por todo o país. Então, você tinha até a década de 90 muitas, praticamente igrejas centenárias, mas que nunca tiveram filhos, nunca plantaram igreja. E aí o plano missionário cooperativo entra com essa ideia de fazer a prospecção das áreas, para saber para onde o Brasil estava crescendo, onde as cidades estavam crescendo, como elas se movimentavam, fomentar o plantio de igrejas através dessas igrejas centenárias e treinar pessoas para que possam ser esses plantadores. E isso acaba se desenvolvendo até hoje, no qual nós temos 141 projetos espalhados pelo Brasil inteiro de plantação de igreja e de revitalização. A revitalização de igreja se dá principalmente por questões de que algumas igrejas, ah, principalmente ali na década de, no início dos anos 2000, na primeira década dos anos 2000, acabam tendo rachas doutrinários. E com esses rachos doutrinários, algumas igrejas precisam ser saradas as suas feridas e revitalizadas para serem reerguidas. Nós tivemos nessa época muitos templos grandes com igrejas vazias por conta dessas divisões por questões doutrinárias. sim. E isso acaba desenrolando, desenvolvendo, e aí o plano missionário cooperativo fica com essa parte de revitalizar essas igrejas, de revitalizar, ou mais precisamente, como eu gosto de chamar, de replantar essas igrejas. Uhum. E a gente trabalha com isso. E aí hoje, o plano missionário cooperativo voltou a ter as mesmas funções, só que ampliadas por conta de fazer identificação de áreas onde são os melhores locais para se plantar igrejas, de dar o fomento, tanto financeiro como de gestão, na plantação e revitalização de igrejas e fazer treinamento para novos plantadores e revitalizadores. Então, eh, nós desenvolvemos isso durante o Brasil inteiro para que possa haver esse plantio e revitalização de novas igrejas. Um índice que eu acho que deve ser observado nas igrejas, eu observo nas igrejas, principalmente nas batistas, para mim, um índice da igreja futura, daquela igreja futura, é o número de crianças que tem na igreja, Sim, certo? a grande questão, doutor Paulo, é que hoje, entrando por esse viés, hoje, nós vivemos no Brasil aquilo que décadas atrás viveu-se nos Estados Unidos,
que é a gente vive num evangelicalismo pós-denominacional. Sim. Hoje, por exemplo, se você colocar uma placa de igreja, igreja batista, no seu caso, na minha igreja presbiteriana, isso não chama mais ninguém, não atrai mais É, ninguém. é. Essa ideia de que somos uma igreja histórica, de que somos uma igreja reformada, de que somos isso, isso não atrai mais absolutamente ninguém. Porque depois do advento das redes sociais, as pessoas vivem a experiência. Então, por exemplo, você vai num restaurante, você paga não pela comida, você paga pela experiência. Hoje é do mesmo jeito, na questão das igrejas. A igreja, ela, vamos dizer assim, se comercializou, não só na questão financeira, mas na questão também de experiências. As pessoas hoje vendem experiências nas igrejas, e vendem encontros com Deus, vendem arrepios no braço, vendem choros, vendem prosperidade. As pessoas vendem tudo isso, oferecem tudo isso. Mas, David, tu não acha que é hora da gente repensar isso e voltar para as Sim, origens? claro. Mas só que, assim, você vai ter, assim como aconteceu na Reforma, assim como Sim, aconteceu sim, sim. nas ordens mendicantes com o catolicismo, que foi o primeiro sinal de que a igreja precisaria ser reformada, assim como aconteceu, por exemplo, nos concílios das igrejas. Isso vai partir de um pequeno grupo. Isso não É, vai, e só que como hoje a gente vive num mundo é. muito plural, você pode, eu acredito na minha leitura de que você vai ter pequenos focos, Sim, não como aconteceu na reforma, né? Na isso, reforma eram pequenos focos pequenos pela focos. Europa, Só né? que naquela época eram focos nacionais. Hoje Era. vai ter pequenos focos regionais de pessoas que vão defender ainda sola Escritura, o solo Deo Glória, o solus A Christi, fé, sola só Jesus. Fide, sola Christus, vão defender isso. Sim, sim. Agora, você entender que isso possa ser feito de uma forma coordenada e de uma forma única no Brasil, eu não acredito que isso vai Não, acontecer. acredito no Brasil não. Vão ser pensamentos locais mesmo, grupos É locais, isso. grupos pequenos que vão fazer isso. Mas eu defendo que é preciso que a igreja de Jesus Cristo, a igreja se dizem evangélicas, né? Elas precisam voltar a essa origem, porque a Sim, gente já viu que essas tais experiências não dão resultado nenhum, dão porque resultado comercial. não, eu estou falando do resultado do evangelho Sim. mesmo, né? Do evangelho. Ela não dá um resultado de se arrepiar, isso aí não resolve a vida de ninguém, não é? Porque muita gente que se arrepia, mas não se arrepende, não é? Então, Eu costumo sempre pensar que as pessoas, assim como em todas as áreas, as pessoas elas usam a religião como muleta. sim, Então, por exemplo, assim como algumas pessoas já foram tratadas pelos psicólogos, mas elas continuam indo aos psicólogos porque os usam como muleta. Assim como algumas pessoas usam médicos como muleta. Assim como sim, algumas pessoas usam a relação paterna e materna como muleta. sim, Assim também algumas pessoas usam a religião e principalmente o pastorado como muleta. Se a sim, pessoa vai comprar um apartamento, ela precisa perguntar para o pastor se ela compra ou não compra. Se a pessoa vai casar, ela precisa perguntar para o pastor se casa ou não casa. Se a pessoa vai comprar um carro, ela precisa perguntar para a igreja se ela compra ou não compra. Então, ela passa a ter as suas relações não com Deus, mas ela sim. passa a ter as suas relações. Mas tu não acha que isso é uma relação de simbiose? As pessoas querem isso do pastor e o pastor quer isso dela. Uma espécie de É, controle? mas isso não é o Não pastoreio, não pois deveria é, ser o pois é, pois pastoreio. é, não é nem o evangelho, né? Porque Exatamente. o evangelho ele liberta a gente, não O é? pastor, ele é um facilitador. Sim, sim. O pastor não é um pai, Nem um dominador, né? nem um dominador. O pastor não é um pai, nem um dominador. Não existe essa coisa de, não deveria existir essa coisa de pastor. Seu pai é seu pai, sua mãe é sua mãe, por mais imperfeito que ele seja. Sim, sim. O Às pastor vezes o pastor ele quer ser pastor em casa, não é? Ele quer ser pai na é, igreja, ele confunde o as coisas. pastor ele é aquele que foi separado para que ele possa se esmerar na palavra, pregar a palavra e ensinar a palavra Sim, e sim. aconselhar. Eu costumo dizer que o ministério pastoral tem quatro vertentes.
Você é o doutrinador, você é o pregador, você é o aconselhador e você é o administrador da igreja. Pois é, mas ainda coloca como cuidador também, que não é verdade. Faz uma analogia com o pastor, pastor de ovelhas mesmo, ovelhas bichos, né? Que ele precisa pegar a ovelha, carregar, levar para beber água. Jesus faz uma analogia com cuidado, pregando, Sim, ensinando, né? Orientando, mas mas só que, nunca mas dominando. só que se você prestar atenção, quando Jesus vai fazer essa analogia lá em João capítulo 10, quando ele vai dizer que ele é o bom pastor, Sim, ele não carrega as ovelhas. pois Ele é. diz: as ovelhas Ouve a ouvem a minha minha voz e voz, segue. segue. Pois é. Essa é a ideia. Mas tu vê que existe uma confusão de alguns pastores. Mas é porque, doutor Paulo, os pastores, nós pastores, muitas e muitas das vezes esquecemos que somos ovelhas também. Pois é, pois é. Nós não somos Jesus Cristo, nós somos ovelha. E não somente só ovelhas de Jesus Cristo, mas todo pastor precisa ter o seu pastor. Sim, ele também tem conflitos, né? Ah, Conflitos também. com certeza. Ah, legal. Mas Davi, eh, tu escolheste fazer o mestrado em Educação, Arte e História da Cultura, né? E como tu acha que a fé cristã ela pode contribuir para a educação e formação do pensamento crítico? A fé cristã, principalmente no pensamento ocidental, ela sempre foi. Aí vamos ampliar um pouco então. A fé judaico-cristã, ela sempre foi um vetor de transformação e formação de pensamento. Sempre foi. Por exemplo, se você pegar desde os primórdios dos sumérios, desde os egípcios, você vai perceber que a fé judaico cristã, vamos chamar de judaico-cristã, isso numa questão bem ampla, sem cometer anacronismo. A fé judaica já se encontra lá porque o próprio, primeiro, José é governador do Egito, depois Moisés acaba sendo o vice-príncipe, vice-rei do Egito. Então isso já fica muito claro de que não só elementos judaico-cristãos estão dentro dessas nações no início, como fica muito claro de que o próprio Deus não permite que esses elementos, os elementos externos adentrem na fé judaico-cristã. Porque você vai ver claramente de que Deus tira o povo do Egito para que eles pudessem cultuá-lo, sacrificá-lo. E quando o faraó diz a Moisés que por que eles não fazem isso lá, ele vai dizer porque vocês não suportarão a forma como nós adoramos o nosso Deus. Então isso fica muito claro de que Deus sempre, de que a fé judaico-cristã em todo o tempo ela vai sendo um fator de formação do pensamento crítico. As pessoas olham os exílios na Bíblia como algo ruim, porque é fruto do castigo. Tudo bem. Mas preste atenção. O que seria do. Como a promessa de Deus para Abraão, de que benditas seriam todas as famílias da terra, se Deus não levasse o povo de Israel cativo para as grandes potências do mundo. Babilônia, né? O que Assíria. seria disso? Daniel e seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego? Como eles influenciariam e bendizeriam todas as nações da terra, todas as famílias da terra, se eles não tivessem lá? Sim, O que aconteceria se Deus não tivesse aqueles 7 anos de seca que levou a, a cidadela de Jacó para o Egito? O que seria se não fosse Moisés? Como Deus forjaria um Moisés, o grande libertador, talvez depois de Jesus Cristo, a pessoa mais importante, aquele do qual Deus deu a lei para que ele pudesse, para que o povo pudesse ser sua propriedade peculiar. E ele nasceu aonde? Dentro do Egito, forjado dentro do Egito, formado sua educação dentro do ele Egito. foi educado para ser faraó. Exatamente. Foi Ele criado como dominava filho as da. ciências, as artes do Exatamente. Ou Egito. seja, você tem sempre alguém enviado de Deus para forjar o pensamento crítico em todas as nações. O que é de Paulo, se não fosse, por exemplo, Paulo vai até Félix, o final de Atos vai mostrar Paulo perante Félix, e ele dizendo: me leve ao imperador, eu quero ir conversar com o imperador, eu sou cidadão romano, eu tenho direito a ir à casa de César, é para onde eu quero, porque
porque ele vai dizer a Filipenses de que é o evangelho pregado em cadeias e de que aquilo que está acontecendo, que parece ser algo absurdo, por que que Paulo está pregando? Ele vai dizer, não, é porque eu tenho a oportunidade de pregar os É, da casa de e César. Agripa, ele fala tão bem, né, que o rei Agripa diz, ó, por pouco, Isso, não muito convenceu. pouco, tu não me convence, né? Exatamente. Fala, muito bem, Então Paulo. você tem muito disso. Você depois, por exemplo, o próprio cristianismo, que Paulo não consegue ir até César, mas, por exemplo, com os pais da igreja adentram a casa de César com Constantino, depois com Teodósio. E isso vai se reverberando em todo o tempo. É, Ou seja, a fé judaico-cristã, ela é uma fé que forma o pensamento crítico ocidental de todas as formas, sim, mesmo que você não creia, mesmo que você não acredite, mas, por exemplo, matar é errado em qualquer lugar, mesmo quem não conhece o evangelho. mesmo que, por quê? Mentir, roubar, Porque é fruto da moral é, da fé judaico-cristã em relação e a é isso. algo que está intrínseco no ser humano, né? A gente É pode isso. não conhecer o evangelho, mas se perguntar para alguém, é certo você adulterar? Ele vai dizer, não, não é certo. Mas onde é que está escrito isso? Que não é certo, né? Na formação da Na identidade. identidade. Também para ajudar quem está nos ouvindo e vendo agora, a difusão do conhecimento começa pós-reforma, né? Então, a reforma protestante foi de importância para a humanidade, porque a partir da reforma existe uma difusão do conhecimento. Surgem Sim, as universidades, é. foi por conta Nós, da reforma, né? As é, universidades, conhecimento, são ensino de línguas, não é? duas questões bem práticas. O primeiro é que hoje, aquilo que é, vamos dizer, dominado e que combate a fé judaico-cristã é formado pela fé judaico-cristã. Porque o protestantismo é quem pulveriza e dissemina e, vamos dizer assim, generaliza o conhecimento. Ao criar escolas com Lutero, e uma questão As muito simples, universidades uma também. questão muito simples. O pai da pedagogia moderna, que qualquer curso de pedagogia você vai aprender isso, chama-se Philippe Melanchthon. Philippe Melanchthon é pastor auxiliar e quem sucede Lutero na Alemanha. Então, a ideia da forma como você aprende a escrever e ler e escrever com figuras da Bíblia, que as pessoas dizem hoje a respeito de Paulo Freire, que ele fez isso, Lutero já fazia isso no século XVI. Depois, Felipe Melanchthon é quem sistematiza e amplia isso. Então, essa forma de generalizar conhecimento, do acesso ao conhecimento, com a formação de escolas Universidade, de ensino de ler e escrever, de ensino básico, sim, a questão da multiplicação das ciências, do coletivo, que aí depois vai gerar as universidades, tudo isso são frutos do protestantismo. sim. É tanto que as universidades mais antigas, salvo me engano, das 10 universidades mais antigas dos Estados Unidos, 8 são protestantes. Yale é protestante, Cambridge é protestante, a As Harvard é grandes protestante. do mundo Todas foram são formadas por cristãs, protestantes. é, A cristãs maior, a protestantes. maior universidade particular da América Latina é protestante, que é a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Sim, Então, sim. assim, você tem, se você pegar as maiores universidades do Brasil no início dos anos 2000, você vai pegar as particulares, você vai pegar a Mackenzie, a UBRA e a Metodista, todas elas protestantes. Legal, boa Então, assim, informação. aquilo que hoje é combatido, vamos dizer assim, dentro dessas universidades, eles não têm nem sequer a meia-culpa ou vamos dizer assim, a graça de entender que aquilo só existe por causa do A protestantismo. consciência, né, Sim. dizer, por assim dizer, né? É É verdade, é por isso que eu verdade. sou meio avesso, e aí não sei se não puder dizer, depois vocês cortam, Sim, ao homeschooling. Porque os nossos patrícios deram sangue, muitos morreram por conta do acesso da formação de escolas. Faz parte do mas tu protestantismo. não acha que o homeschooling é uma forma de se afastar do que está acontecendo na universidade, nas escolas? Eu acho que o homeschooling, ele é um atestado de incompetência da nossa geração de Sim, ter abandonado aquilo que os nossos patrícios do protestantismo
fizeram durante a sua vida e deram a sua vida Não, por isso. mas eu penso assim, Davi, eh, quando uma coisa você avalia que é boa e nós temos capacidade para isso como ser humano, a gente quer se aproximar. E quando uma coisa a gente percebe que ela não está sendo bom, a nossa tendência é nos Mas não afastarmos. está sendo bom porque a gente deixou de influenciá-lo. Não, mas presta atenção, o que que aconteceu? O Estado tomou para si essa educação, tanto que existe Ministério da Educação, Sim, não é? Onde deveria ser Ministério da Instrução, não, porque a educação quem dá é a família, sim. Mas não é é? porque nós abandonamos. Sim, mas o que aconteceu? Nas escolas, universidades, o que está se vendo então não é ensino, na verdade. Isso faz com que os Porque, pais, porque, doutor Paulo, vamos fazer, vamos olhar, acho que é multifatorial, né? vamos olhar, Alguns fatores aconteceram. Vamos vamos lá. olhar. Por que que não existe uma política? Isso eu estou falando da igreja presbiteriana. Sim, Eu estou falando a partir da igreja presbiteriana. Por que que não existe uma política de formação de professores? Para que possam fazer concursos e entrar nessas universidades federais e públicas e terem uma influência. Por que que hoje os pais não preferem não colocar os seus filhos em universidades públicas e vão para as particulares? Por que que e há uma não só uma aversão, mas uma repulsa ao ensino, das universidades públicas. E quanto mais houver essa repulsa, quanto mais houver essa aversão, mais vai ser dominado pelo outro lado, mais vai acontecer isso, entendi. entendeu? O que nós precisamos hoje é e aí eu não sei se ainda existe tempo para isso, eu não sei se ainda existe, tempo para isso, mas é pegarmos as nossas universidades, prepararmos doutores com identidade cristã, com formação cristã, com entendendo a base para que possam fazer concursos para entrar nessas universidades e literalmente acabar com isso. Não sei se tem informação de uma pesquisa que fizeram, acho que foi nos Estados Unidos, se eu não estou enganado, de que cada 10 alunos cristãos que entram na universidade, 7 abandonam a fé, Sim, não é? Então, o que está acontecendo? É um erro da família? É um erro da igreja? Ou é um erro pessoal? é o erro da cultura. É o erro da cultura, porque o que acontece? Muitos cristãos, eles são cristãos culturais. Sim. Então, você nasce na igreja, criado na igreja, tem a sua base de fé formada na igreja. Mas talvez você nunca foi convertido. Pois é. E só que a sociedade, de uma Mas a forma culpa, geral, eu estou falando da culpa. Quem a gente iria atribuir a culpa? A pessoa que não se converteu, a igreja que não percebeu, ou a família que não incentivou? talvez tudo, cada momento desse tem uma parte, tem uma parcela de culpa. A igreja, muitas das vezes, ela entende como se ela fosse alheia ao mundo. Há Sim. muitas comunidades protestantes, evangélicas, Eu acho que neopentecostais, pelas que eu passei até agora, quase todas, pois é, as três ou quatro, porque elas imagina que acham, elas estão fora do mundo. elas acham que são uma ilha, não só uma ilha no mar, mas uma ilha que flutua e que não tem ligação nenhuma com o mundo. Essa ideia de sagrado e profano que nós herdamos do catolicismo, porque o Sim, catolicismo entende que a igreja é o reino de Deus na terra. sim, E ele criou essa ideia de que aquilo que está fora da igreja é profano e aquilo que está dentro da igreja é sagrado. E criou-se essa dicotomia de sagrado e profano. sim, Como se o mundo que Deus criou para o nosso deleite, como o próprio livro do Gênesis vai dizer para nós, e o livro do Apocalipse vai dizer que este mundo será restaurado para o nosso deleite também, não fosse uma dádiva e uma bênção de Deus. No momento em que você, principalmente fruto de a reforma radical com os quakers, os Hamish, os próprios irmãos morávios, quando você tem uma reforma que passa a dizer o mundo é mau, o mundo é ruim, o mundo não presta, não ameis o mundo nem as coisas do mundo, como se ele estivesse falando isso das coisas da terra, sim, e não daquilo que não é de Deus, você passa então a não só sacralizar as coisas de dentro da igreja, como você passa então a demonizar aquilo que é fora da igreja e faz igual o catolicismo fazia. sim. Só que no momento que você faz isso, você tira a ideia de influenciar do cristianismo
E ao invés da cultura judaico-cristã influenciar o pensamento crítico, ela passa a ser alheia a isso. O Dr. Paulo, o senhor é cientista, o senhor sabe, quem inventou a penicilina foi um judeu. Foi Quem inventou Alexandre. isso, quem inventou a fusão nuclear, Einstein, um judeu. Os judeus e os cristãos, até o momento em que eles se encontravam na vida do mundo, no rodar do mundo, eles sempre foram aqueles usados por Deus para as maiores descobertas. Só para te ajudar, os judeus são 0,15% da população mundial. Eles têm 29,15% dos prêmios Nobel. Zero. E são ciências. Ciência. E Ciências. hoje eles estão na frente de muitos países no que se diz respeito à tecnologia da informação. Sim. Os maiores físicos são judeus. Os maiores físicos são judeus e cristãos. Galileu Galilei É, era um cristão. Einstein, o maior de todos eles, era um judeu. Os maiores físicos são. Então, aqueles que entendem a ciência como um todo, as ciências naturais como um todo, são da fé judaico-cristã. Hoje não, hoje se abdicou disso. Não existe mais, porque a igreja abandonou e achou que uma das coisas que dói meus ouvidos é quando eu ouço que nós não somos cidadãos desse mundo. sim, Nós somos cidadãos desse mundo. Deus nos colocou nesse mundo para sermos cidadãos desse mundo. Ele criou este mundo por nossa causa. Se você pegar o livro do Gênesis, procurando um texto aqui, eu acho que é Salmo, que diz que Deus criou o universo, e a terra ele deu aos filhos dos homens. sim, Qual é o Salmo? Tu lembra, não? deixa eu ver se eu acho bem aqui. É, eu acho que é 115. Não estou lembrado. Vê se tu acha. Aqui. É 115 e 115. 16. É. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Exatamente. Quando você olha para o livro do Gênesis, no verso primeiro, e aí o senhor é mais versado nisso do que eu, o Não. verso primeiro e o verso segundo diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Especificamente, A ele terra era sem especifica. forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Pronto. Ali é é quando Deus cria o cosmos. Sim, E passa eras e eras, eras e eras dessa forma. Deus então resolve dar a terra, que era sem forma e vazia, Deus resolve dar forma e preencher essa terra. Os 3 primeiros dias, Deus dá forma à terra. E disse Deus: haja luz e houve luz. E disse Deus: faça a divisão do firmamento. E disse Deus: as estrelas no céu e os oceanos na terra. Deu forma. Existe a terra, existe os oceanos, existe as estrelas, deu forma para tudo. sim, Agora ele vai povoar essa terra. Ele vai criar os animais selváticos, os animais domésticos, os animais do, do, de dentro do mar, os animais aéreos, e vai criar alimentação para isso. Vem a relva, depois vem as árvores frutíferas. Terminou. Por que que ele fez isso? Para que que ele fez isso? Para botar o homem ali. sim. Preparou tudo, jardins e tudo, Pronto. né? E não só jardins, ele botou um jardim dentro do Os jardim. jardins. Porque as pessoas, de tanto a gente falar, acaba errando. Ah, vai dizer que existia o jardim do Éden. Não. Era o jardim no Éden, Sim, que era a prosperidade da prosperidade. Era, a água brotava da terra, ou seja, para que haja prosperidade tem que ter água. Sem água ninguém consegue fazer nada. sim. Brotava da terra. Tinha metais preciosos, tinha as árvores davam, você não precisava suar E para tinha os poder. rios que cortavam Isso. Éden, né? Então o que acontece? Era tudo próspero. E o que é muito interessante é quando Deus chega e diz assim, e Adão e Eva Deus nos dota dos órgãos do sentido, visão, olfato, paladar, tato, audição. E quando Adão olha para aquilo, é muito interessante como Moisés vai descrever, que ele diz que Adão vê e vê que é muito bom, de comer, de pegar aquilo que Deus fez.
Os órgãos do sentido que Deus nos dota são justamente para o deleite da sua criação. Sim, sim, sim. Só que a gente abdicou disso, a gente criou essa ideia de que o mundo é mau, e mundo no sentido de terra. De sociedade, né? De Não, o mundo convivência. não é mau, o mundo foi criado por Deus para isso. É. O grafeno, as nanotecnologias, tudo isso foi feito para o nosso deleite. Sim, bom argumento. Agora, na tua visão, qual a relação entre ciência e religião? Tudo. Até o A Bíblia iluminismo, tem ciência? até o iluminismo, Sim, até o iluminismo, sim. elas sempre andaram juntas. Sempre É, andaram juntas. sim. Até aquela ideia da. E aí a gente precisa ter um pouco de senso crítico e fazer uma meia-culpa nesse sentido. A diversidade, ou o desligamento de que a verdade não se encontra na Igreja Católica, que é pregado pelo protestantismo, acaba gerando o iluminismo. Sim, Ou seja, de que a verdade ela não é única, mas existem verdades, de que aquilo que a igreja diz não é necessariamente a verdade, você acaba abrindo margens para a ideia de verdades. Com o iluminismo, principalmente com o iluminismo inglês, a filosofia que era a mãe de todas as ciências, deixa até de ser ciência. Tanto que você sim. perguntar para qualquer Mas, filósofo, Davi, tu concorda que a história é real, né? A história de livro que se estudou no colégio, que foi deturpado, mas a história real diz que o iluminismo foi um movimento das artes por aqueles que se diziam iluminados, né? sim, Mais inteligentes, mais compreensivos das coisas, exatamente para tirar a religião do poder do Estado que existia, não é? parte do iluminismo, não todo, Mas parte dele. mas o que tomou, tu como historiador, o que tomou rumo foi que prevaleceu o iluminismo que precisar tirar Deus da ciência, Sim, não é? isso é uma máxima de parte do iluminismo. Aí você há de concordar que muitas das ciências foram feitas com a fé cristã. Não, eu não Só tenho que, dúvida só que o disso. que acontece? O que foi disseminado, É, o que foi vendido e o que acabou se tornando um axioma, uma verdade, é de que o iluminismo vem para tirar Deus da história. É tanto sim, que quando se vai fazer a crítica, o próprio Nietzsche, quando vai fazer a crítica, ele faz a crítica, que é filho de uma mulher, de uma judia, ele vai fazer a crítica dizendo Deus está morto, mataram Deus no mundo. pois é, pois é. E aí, até os cristãos hoje, que nunca leram Nietzsche, mal interpretam ele, dizendo que ele disse que Deus está morto. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que a sociedade com o iluminismo matou Deus É, e virou o caos. foi um movimento muito ruim para a fé cristã, né? Sim, Porque, e virou. pois até antes do iluminismo, os pesquisadores, os inventores tinham laboratório, e a palavra laboratório é um híbrido de labor Isso. e oratório. Eles Uhum, tinham um local de oração onde uhum, eles faziam experiência, né? uhum. E muitos deles se diziam que antes da experiência eles oravam a Sim. Deus, pedindo uma espécie de inspiração Porque eles divina. entendiam que toda ciência era o estudo da criação. Pois é. Então, na tua opinião, a ciência e a religião, elas se complementam, mas a Bíblia, por exemplo, tem ciência? Elas são visões da mesma coisa. Sim, A mas Bíblia tem a Bíblia ciência. tem ciência? Tem, ou, por exemplo, você pega o texto de Malaquias ou de Zacarias, que fala agora, quando vai dizer que a ideia do homem é como ouro depurado. Aquilo é ciência. Sim, 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 sim. Quando você pega a própria, vamos dizer assim, morte de Jesus, é a ciência. Sim. Quando você pega a, Lá em Gênesis, Tubal-Caim, que ele é sim, pai dos sim, metais, né? você tem o artífice, os É, metais, você tem o músico. o bronze, por exemplo, é Sim, uma liga, né? sim, É uma liga muito difícil, ela precisa de claro. proporções exatas, Claro que é ciência. né? Por exemplo, você vai ter as estações do ano, são ciência. Ciência. O calendário lunar A astronomia, é a eles já tinham a ciência. certeza da Sim, esfericidade da Terra, né? sim. Isaías 40. Você tem por exemplo, quando o calendário judeu, o nosso é solar, né? O Sim, calendário judeu, que é romano, o calendário judeu, que é quando eles vão ter 13 meses, porque ele é lunar.
Sim, Isso é astronomia. sim, sim. As festas, as estrelas, a forma como eles entendiam o próprio relógio de sol para poder contar os dias, tudo isso é ciência. Há um tempo atrás eu não via a ciência da Bíblia, na Bíblia. E eu até cheguei a usar uma frase da minha ignorância que dizia que fé é fé, ciência é ciência. O que está errado, eu me corrigi a tempo, graças a Deus. Deus me deu uma outra visão Ó, da coisa. doutor Paulo, o que é, e aí a própria, entre aspas, ciências já diz que o Big Bang tem suas mil falhas, mas o que é o Big Bang se não explicar o haja luz? Sim, sim. O Big Bang de Deus, né? E eu estou O dizendo, não, Big Bang a de forma Deus. como Darwin, nos seus primeiros livros, lá das ervilhas, lá Mendel, aí foi Mendel. é isso, desculpa, Mendel nas ervilhas, na ideia de criar uma ideia de geração espontânea, Sim, e sim, depois Darwin, quando pega isso e vai propor o Big Bang, se não é uma tentativa alheia à fé judaico-cristã de explicar o Fiat Lux. sim, sim. E diga-se Eles, de passagem, Mendel era cristão, sim, né? Era um padre, né? sim, o que acontece é justamente isso, só que Mendel vai dizer assim, a geração existe, mas ela existe coordenada. Sim, Ela não é que daí Darwin vai dizer, não, isso aqui surgiu, essas gerações, num momento único em que as coisas se encaixam. beleza, beleza, beleza. Eu vou te fazer uma pergunta, mas nós vamos fazer depois do intervalo. Como foi teu primeiro contato com a teologia, com a teoria do design inteligente? Aí, mas nós vamos fazer um intervalo agora, a gente volta depois das suas perguntas. Um sonho, para se tornar realidade, exige muito mais do que a vontade do sonhador. É necessário ter coragem, sabedoria, determinação e, acima de tudo, a ação. Há mais de uma década, a Wiki Telecom surgia como um grande sonho na mente do empresário Paulo de Tarso Baima Filho. E como mentes conectadas mudam o mundo, em 2010, esse grandioso projeto começava a se concretizar. Nascia a maior operadora de telecomunicações do Maranhão e uma das maiores do Brasil. Homologada pela Anatel, a Wiki Telecom possui mais de 35 mil quilômetros de rede backbone, com 100% fibra ótica, totalmente própria, abrangendo 9 estados e o Distrito Federal. Somos uma das operadoras que mais cresce no Norte e Nordeste. E para garantir nosso pioneirismo e excelência no mercado, investimos em uma infraestrutura de rede de última geração, através de implantação de Smart Cabines com a tecnologia DWDM em todas as nossas rotas, garantindo a máxima qualidade e segurança aos nossos clientes. A Wiki Telecom possui atuação fortemente consolidada nos estados Maranhão, Pará, Piauí, Ceará e investe continuamente na expansão de sua rede para outros estados. Ao todo, levamos conectividade para mais de 400 cidades do Brasil, oferecendo um atendimento de excelência a clientes residenciais, empresariais, provedores de internet ISP e governamentais. A Wiki oferece os serviços de internet banda larga, link dedicado, LAN to LAN, construção e manutenção de redes FTTH e Metro, telefonia fixa IP e soluções de data center, como armazenamento de dados em nuvem e hospedagem física de equipamentos dos clientes, utilizando toda a qualidade, segurança e infraestrutura dos nossos 2 data centers, sendo um deles considerado o maior data center do estado do Maranhão. Para garantir um atendimento de qualidade e excelência, investimos na capacitação e profissionalização dos nossos colaboradores. Nossas equipes de suporte e monitoramento estão à disposição dos nossos clientes para solucionar qualquer eventualidade. Para consolidar ainda mais nossa hegemonia,
Nossa rede foi construída em anel com total redundância, sendo 100% própria, ou seja, sem a necessidade de terceirização de transporte, além de oferecer segurança e proteção anti-DDoS. E para garantir a máxima eficiência em conectividade, estamos conectados aos principais IX nacionais e a 9 IX internacionais. E ainda com o objetivo de oferecer mais oportunidade de alcance aos nossos clientes, fazemos swap de rede com outras grandes operadoras do Brasil. Nossa principal meta é continuar avançando e conectando muito mais pessoas ao mundo, através das nossas soluções em conectividade. Por isso, investimos continuamente em novas tecnologias para garantir mais oportunidades e um futuro melhor para todos. Wiki Telecom, construindo futuros através da conectividade. Olá pessoal, eu sou Vitória Ribeiro e estou hoje no Céu Dental, um dos patrocinadores do podcast Conexão Diálogo. O Céu Dental é um centro odontológico especializado em atendimentos e serviços de qualidade. Já tem mais de 40 anos de mercado e está hoje localizado no Renascença, no edifício Office Tower. O Céu Dental oferece serviços como próteses totais, implantes dentários e muito mais, sempre com profissionais experientes e tecnologia moderna. Quer agendar uma consulta ou fazer uma avaliação? Basta entrar em contato através do número 98 32 21 4174. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Locadora Cargo, o veículo certo no lugar certo. E Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Olá, pessoal. Voltamos aqui hoje com o pastor Davi Luna. Um oferecimento da Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Mais de 35 mil quilômetros de rede em fibra ótica 100%, presente nos estados Maranhão, Pará, Piauí e Ceará. A número 1 em fornecimento de internet empresarial, governamental e para provedores ISP. O nosso outro patrocinador é a IBMED, Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, especializado na prestação de serviços médicos e hospitalares nas esferas pública e privada. O nosso outro patrocinador é Céu Dental, clínica odontológica especializada em atendimento de serviço de qualidade, sorriso saudável com cuidado e excelência. Agende sua consulta pelo 3221-4174. E a CB2Go, que nos oferece aqui esse lanche legal, melhor cafeteria de São Luís, localizada no Renascença, produtos de altíssima qualidade. A CB oferece uma grande variedade de opções de bebidas quentes e geladas, cafés especiais, cappuccinos, chocolates, frappés e vários acompanhamentos como salgados, pães de queijo, entre outros. Peça pelo iFood ou pelo WhatsApp 98 32 10 10 32. Aproveitamos para pedir para quem está nos vendo nessa hora que se inscreva no canal, compartilhe, comente, pergunte e dê uma sugestão também que você está falando. Dê o seu gostei ou não gostei também, mas de preferência dê o seu gostei. Voltamos aqui com o pastor Davi Luna e a nossa pergunta é, Davi, que ficou antes do intervalo, Davi, a ciência tem tudo a ver com religião. Como foi teu contato com a TDI? Como tu tomaste conhecimento com a teoria do design inteligente? A primeira vez que eu ouvi falar no teoria do design inteligente foi no Mackenzie. Não agora com mestrado, não, mas muito antes mesmo da pandemia. Inclusive, foi até uma das razões que nós presbiterianos trouxemos um congresso não do design inteligente, mas falando sobre ciência e religião, bem um mês antes da pandemia acontecer, que foi até lá no Blue Tree. O Marcos Melling veio, o finado Radalto também veio,
Então foi a primeira vez que eu ouvi falar foi justamente no Mackenzie, sobre essa questão de tentar fazer uma ciência que pudesse não com o objetivo de alinhar os preceitos bíblicos, mas de entender a, a criação e estudar a criação, entendendo que existe não só alguém ou um ser inteligente que tem uma intencionalidade de criar e colocar leis para que as coisas funcionem. Então, foi a primeira vez que foi isso, que acabou, vamos dizer assim, encaixando aquilo que, de uma forma de senso comum, nós pensávamos, já que as ciências, essa parte da física com as ciências biológicas nunca foi o meu grande amor, mas alinhado essa parte da física com as ciências biológicas e, consequentemente, a teologia, o senso comum acabou encaixando e assim vivemos. Tu chegaste a assistir essas palestras do Marcos Eberlin, do candidato? Assisti algumas, mais do Evelyn do que a do Adalto. O Marcos, ele mais me atraía do que o Adalto. A do Adalto, aquela questão dos geysers, vamos dizer assim, não encaixou muito para comigo, mas a do Marcos não. É algo mais científico, mais sistemático, mais profundo do que necessariamente as do Adalto. Entendi. Aproveitando essa oportunidade, nós faremos em São Luís, sabendo disso, o segundo Congresso Maranhense da Teoria do Design Inteligente, certo? E que não está nos vendo agora, vai ser no dia 24 e 25 de outubro, agora de 2025. Estamos preparando tudo, nós estamos fechando alguns lugares, os palestrantes estão praticamente definidos, Marcos Eberlin, Carlos Júnior, como é o nome? Rodrigo Pena e Tiago Melo, por enquanto, né? E ainda falta mais um definido. Estamos preparando tudo e já te convidamos, né, Davi, para fazer parte da nossa equipe de montagem, equipe de trabalho lá, juntamente com algumas pessoas da igreja. Uhum. Vai avisando logo lá. Precisamos de algumas pessoas para trabalhar com a gente, nos ajudar na época lá. Tu também coordenando algumas coisas. Vai ser bacana. Nós estamos Vai, formando sem dúvida. as equipes lá, contamos com a igreja Dulhos, não é? Bom, então fiquem atentos, né, quem está vendo, nós estamos divulgando, vamos divulgar aqui também nos grupos, né? Fiquem bem atentos. Davi, nós estamos passando por uma crise social, o mundo, só o Brasil, mas uma crise social, uma crise de identidade, uma crise, aquela crise filosófica de quem sou, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, aquelas três perguntas que atormentam a vida do ser humano, desde da filosofia grega e muito antes para cá, e esse conflito todo existencial. Como tu acha que a igreja deve reagir nesse momento de crise? Que a igreja realmente é um Jesus fala que é sal e luz, não Uhum. é? Então, assim, vamos dizer que a igreja é um farol, se fosse um farol que direciona o navio, não é? Evitando. O farol não evita só o acidente, ele evita também a perda do navio, né? Onde a gente está. A igreja precisa ser esse farol. E o que a gente tem visto, pelo menos o que eu tenho visto, né, nos âmbitos de igrejas, são conflitos dentro das igrejas. ah, quem é maior, quem é melhor, quem vai ficar, rachas em igreja. O que que tu acha na tua visão? O que está acontecendo? A igreja, ela não é alheia ao mundo. Sim. Quando você tem, por mais que ela tentou ser alheia ao mundo, ela não consegue, porque a igreja é formada por pessoas que vivem no mundo. Jesus mesmo disse: não vos peça que tire do mundo, mas peça que os guarde do mal. Quando a igreja reduziu-se, e aí perdoe a redundância, mas reduziu-se a um pífio reducionismo, de achar que a tarefa dela é um dia na semana, durante 2 horas, cultuar a Deus coletivamente, ela se acabou. Perdeu-se seu objetivo. Quando você perdeu a ideia, a noção de que somos templos do Espírito Santo,
e de que o que fazemos pode profanar esse templo ou pode consagrar esse templo, e de que somos igreja aqui, nesse momento que a gente está. Somos igreja no íntimo dos nossos quartos e somos igreja no coletivo dos nossos trabalhos. Quando a gente entender isso de verdade, aí sim a gente vai ser salvo, vai ser luz, vai ser farol, vai ser uma cidade edificada sobre um monte, todas essas coisas. Vai ser um candeeiro no velador, vai ser tudo isso. A igreja, ela entendeu, ela cometeu alguns equívocos quando ela entende que, por exemplo, pregar o evangelho é levar alguém para assistir culto na igreja. Quando ela entende que pregar o evangelho é você levar até a instituição. E isso não é pregação do evangelho. Pregar o evangelho é viver. E aí aquela máxima, aquele chavão, que muitas das vezes a gente esqueceu, mas que os nossos antigos diziam, que pregue o evangelho, se necessário for, fale. Ou seja, pregar o evangelho é viver. Sim, É sim. viver. Ser o farol é viver. É as pessoas olharem para você e dizer assim, poxa, mas por que que fulano, por que que todo mundo está fazendo isso e fulano está fazendo o contrário? O que que acontece? Por que que tá todo mundo com a mão na cabeça e fulano está sereno, tranquilo? A igreja é contra a cultura? Não, a igreja é uma formadora de cultura. Não, tô dizendo, ele é uma espécie de contracultura do mundo que está vindo. Ah, O mundo está indo numa direção, a gente precisa ir na direção contrária? é porque assim, doutor Paulo, quando o senhor fala que o mundo está indo numa direção, precede duas coisas. Primeiro, é de que como se Deus não tivesse no controle, Sim, e parece que também que está todo mundo fazendo isso. sim, Então, sim. quando generaliza tudo, você acaba perdendo muito a razão e o foco Não, daquilo. vou refazer. Isso. Por exemplo, todo mundo busca hoje ganhar grana, muita grana, acumular muito dinheiro, Certo. certo? A Bíblia diz que a gente não deve acumular riquezas aqui, Sim, mas riqueza no céu. isso. Não que riqueza aqui não traga conforto, riqueza que Claro. traz. Por Uhum. isso que a gente está vestido, Por usando isso que ela alguma manda a gente coisa, trabalhar. trabalhar. E o que trabalha não coma. Exatamente. Que não trabalha, não come. Todo trabalhador é digno do seu salário, não é? Exatamente. Ela fala no sentido de eu viver para o dinheiro, Isso. Mas o amor ao ao dinheiro dinheiro. é que é a raiz de todos Todos os os nossos males. problemas, todos os nossos males. Eu digo assim, enquanto todo mundo está dizendo, o mundo que eu estou dizendo, o sistema, está dizendo que a Isso. gente deve acumular dinheiro, que o negócio é dinheiro aqui, milhões, bilhões, a igreja deve dizer para a gente buscar o reino de Deus. Sim. É isso? Isso Isso. é que eu digo contra a cultura. A gente está contra uma cultura do mundo. Tudo que o sistema diz, que, por exemplo, que o que interessa é você viver aqui. A Bíblia diz Sim. que não. Interessa você viver para o reino, não é? Isso. Não sair daqui. Jesus ora e diz: Olha, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas Mas o que os livre do guarde do mal. mal. Exatamente. Né? Nós estamos aqui no mundo, o mundo é real. O que eu estou dizendo é: a igreja deve trabalhar com os valores do mundo ou não? Os valores do sistema. O valor do sistema. Pronto. Aí, claro que não. É óbvio que não. Vamos pegar, por exemplo, se você pegar Calvino, João Sim, Calvino, em uma de suas máximas, ele vai dizer que a razão de Deus colocar pessoas para trabalhar e ganhar mais e ter condições, como por exemplo um empresário. Não posso dizer empresário porque naquela época não tinha empresas, né? Mas alguém que era constituída, mas o cara era. isso, Tinha bancos, inclusive, né? naquela época como alguém que tinha muitos empregados. Sim, É justamente de poder dar emprego para quem precisa. Então, a razão pela qual você acumulava riquezas é para que essas riquezas pudessem gerar riquezas para os outros, que não tem nada a ver com filantropia e sim, nem com o que hoje se chama de assistência social. sim, A esmola nunca foi solução para ninguém. sim, Esmola nunca resolve o problema para ninguém. sim, Cesta básica nunca vai resolver o problema da pobreza. A única coisa que resolve o problema da pobreza é fazer com que a pessoa gere riqueza. E a única forma que a pessoa gere riqueza é trabalhando. sim, sim. Não existe outro É caminho. até complicado a gente dizer gerar riqueza, né? Porque se entende que riqueza Mas não é acúmulo de riqueza. exatamente, Não é é acúmulo. gerar renda, vamos dizer para Pronto. ficar mais compreensível, né? Isso, gerar renda. A única forma que você tem de gerar renda é trabalho. Trabalho, trabalho. Entendeu?
Essa é a única forma. Então, dá, você criar um sistema assistencialista só vai manter as pessoas na mesma condição que elas. E só quem cria isso, Davi, é o Estado mesmo, né? Sim, O Estado quando é alimenta a esmola, né? só que aí é aquela questão, o Estado, quando é governado por uma linha, Sim, sim, o Estado, quando é governado por uma outra linha, sim. ele vai dar condições de fazer com que pessoas ou instituições que não é ele gerem riqueza. Sim, assim, uma linha de capacitação e de mérito que a gente pensa é o Estado se afasta um pouco É e porque, facilita para que a pessoa, isso, porque o mercado se desenvolva, né? quando você pega o Estado de uma determinada linha, em que ele acredita que ele é o provedor do bem-estar social, Sim, ele vai entender que ele precisa controlar desde a educação até a cultura, os usos e costumes. pois é, pois Então, é. ele tem um espectro de amplitude aonde ele vai governar tudo, gerir tudo, porque ele entende que ele é o provedor do bem-estar social e ele sabe do que é O melhor, o bem-estar o que social para seria o você. melhor pro povo, né? O outro lado da moeda vai dizer que não. Eu vou criar condições Sim, de que cada um possa prover o seu bem-estar social. Então, o Estado, por exemplo, nesse espectro, ele vai dizer: eu vou investir em infraestrutura, eu vou criar estradas, eu vou criar ferrovias, eu vou criar hidrovias, eu vou criar aerovias, eu vou criar modais para que a riqueza a renda que é gerada, a riqueza que é gerada, possa ser distribuída para todos. E de que cada um, de acordo com o seu labor, seu trabalho, possa gerar sua própria riqueza. O sim, que que eu faço? Eu crio condições de infraestrutura, eu crio condições de segurança e eu crio condições de distribuição. sim. Pronto. É isso que eu faço. Agora, o que cada um crê, o que cada um entende como a sua visão de mundo, o que cada um faz com a sua própria vida, isso depende do indivíduo. Sim, assim como a gente estava conversando agora, que a igreja deve exercer esse mesmo papel. A igreja não pode Sim, claro, controlar a vida de cada um, né? claro, Tem claro. gente que diz assim, eu não vou para a igreja que a igreja vai me vigiar. A igreja não pode vigiar ninguém. Você Mas, faz, você é livre dentro da igreja para fazer o que você quiser. Agora só tem um problema que a gente precisa ficar muito claro na igreja. Você decide, mas você arca com as consequências, mas é essa que é a não ideia. Por é? isso é que é a ideia da meritocracia. Pois é. A Então, meritocracia é o seguinte: é, como é que funciona a cabeça do que pensa que ele vai ganhar do suor do rosto dele? sim, Ele vai chegar e vai dizer o seguinte: eu preciso estudar, porque estudando eu tenho mais condições de alcançar o é, objetivo do que se eu não estudar. me abre as portas, né? Pronto, é Abre as isso. E quando portas. eu falo estudar, não é diplomação. Sim, sim, Porque, por exemplo, hoje a gente vive num mundo de TI. sim. Não necessariamente quem trabalha com TI tem diploma, Tem diploma. mas tem que estudar todo dia, Sim, sim, sim. entendeu? Então é nesse sentido que eu estou querendo dizer. Eu acho que a palavra é capacitado, né? Pronto, Eu preciso me é capacitar, isso. né? Eu preciso saber o que eu estou fazendo e melhorar cada vez mais. Então, por exemplo, vamos pegar. Ainda vivemos na era do futebol. Por mais que você seja jogador de futebol, não lhe dê um diploma, mas você tem que treinar todo dia, se Sim, alimentar bem todo dia, fazer exercício todo dia para que você seja sempre o melhor jogador de futebol. sim, Então sim, você precisa se capacitar. Já o outro lado vai dizer assim: não, o Estado é que tem que me oferecer as condições. sim. E é impossível que o Estado ofereça essas condições, a história já demonstrou isso para nós. E aí vem aquela velha máxima de que você passa a invejar o que conseguiu, a dizer que não há espaço para todos, a dizer Não que foi dada não foi oportunidade, né? dada a oportunidade de que o mundo é injusto. Sim. Essa é a grande questão. Aí eu tiro a minha E responsabilidade bota a e responsabilidade do Estado. atribuo para outro, né? Isso, Para outro, exatamente. né? Ou para o Estado, que não Pronto. foi cruel comigo, ou a sociedade, que não me deu A oportunidade. maior prova disso, doutor Paulo, é de que, por exemplo, tudo aquilo que é lidado com o intelecto, ele não é valorizado. Nessa linha
de que o Estado é o provedor do bem-estar social. E Sim, tudo aquilo que é feito com prática, ele é valorizado, sem desvalorizar ninguém e tentar, porque o problema é quando você desvaloriza para igualar por baixo, mas tentando valorizar todos. Quando você diz que um médico ganha, é injusto o médico ganhar o que ele ganha. Ou seja, você vai desvalorizar achando que o médico ganha muito e é injusto porque você que fez uma licenciatura não ganha no mês o que o médico ganha em um plantão, sim, dependendo da especialidade do médico. Então, por exemplo, um professor não consegue ganhar, tem professores que não conseguem ganhar 10 mil por mês. Tem médico, dependendo da especialidade, que ganha 10 mil num plantão. sim. Então, o que acontece? Qual é a ideia? Não, o médico tem que ganhar menos e para igualar o professor. Ao N- invés de eu dizer, eu quero ganhar O igual o tanto que o médico. médico, Isso, pronto. aí É isso que eu eu quero prefiro dizer. rebaixar Pronto. todo mundo ganhar o básico. Que é o que acontece na grande ilha invejada por todo no Caribe, quando o médico lá ganha o mesmo tanto que um professor ganha, mas ele não, o professor não ganha o que o médico ganha. É o médico que ganha o que o professor ganha e se Muito rebaixa a abaixo, coisa. né? O que que acontece então? Ah, nesse espectro, aquilo que é intelectualizado não é não é valorizado. É por isso que em países onde o governo é o provedor do bem-estar social, a ciência não é valorizada. Por quê? Porque a ciência ela é feita por intelectos. Sim, Você faz a ciência e coloca para que vamos dizer assim, o engenheiro possa materializar a ciência. Mas para que o engenheiro materialize a ciência, é necessário que alguém pense. sim, sim. E esse pensar nesses locais de bem-estar social máximo oferecido pelo Estado não é valorizado. Então, nós estudamos na UFMA. A UFMA você tem o CCBS, que é da saúde, você tem o CT das tecnologias, você tem o CCH e você tem o CCSO, ou seja, saúde, exatas, humanas e social. O que que acontece lá? Qual é o menos valorizado? É aquele que não tem laboratório, que é o CCH, que é o intelecto. Mas onde se pensa as relações humanas? É lá. Onde se pensa as relações sociais? É lá. Onde se pensa a forma de se ver o mundo? É lá. Mas por quê? Porque é intelectualizado, não é materializado o que você pensa. As pessoas acham que é lugar e perdoa a expressão, de vagabundo, maconheiro, e acabou se transformando em lugar de vagabundo e maconheiro porque foi dito que é. Olá, pessoal. Vocês que estão assistindo esse podcast Conexão Diálogo, nós queremos pedir para vocês que estão gostando do conteúdo que é feito com muito profissionalismo, muita capacidade, se inscreva, dê o seu gostei ou não gostei e comente também. Isso é muito importante para nós. Depois que você fizer isso, continue assistindo o nosso conteúdo. Um grande abraço. O que que acontece? Por que que o curso de medicina, o curso de enfermagem, o curso de direito, o curso de administração, eles são mais valorizados? Porque eles são práticos. Como é que funciona o curso de direito? O cara vem, o advogado vem, solta o outro, ou ganha uma causa e ele ganha a porcentagem do que é o valor. Ou, às vezes, na esfera criminal, por exemplo, eles estipulam um valor. Sim, Né? eu te solto, portanto. Ah, não é? Pronto. Mas Aí vem o médico chega e salvou a vida da pessoa. pois é, E a pessoa vai pagar o tanto. são duas coisas que a gente valoriza, a vida e a liberdade, né? Isso. A vida e a liberdade. Por exemplo, o senhor, eu sei que, e aí perdoe o trocadilho, mas a dor do outro é o seu sorriso. Sim, sim, E o sim. cara chegava com uma dor enorme no O dente. significado de dentista é dor. É, a pessoa chegava no seu consultório com uma dor imensa, quando ela literalmente pagava o tanto que o senhor pedia para o senhor tirar a dor dela. Agora, quem vai pagar o que paga para um médico, um advogado ou um dentista para um professor de história? Ninguém vai pagar. Não, mas eu penso assim, a sociedade é feita de resultados, É isso, certo? porque não tem, mas é isso, não Todo tem mundo quer resultado. resultados. Em alguns países, os professores, eles são o primeiro, certo? Nos, Por quê? Porque todas as profissões dependem dos mas professores. nos países em que o bem-estar social é valorizado pela meritocracia, Sim, não pelo Estado, não pelo não Estado. todo É isso que mundo. eu estou querendo dizer. É. Então, por exemplo, o professor no Japão, ele é super valorizado. Sim, Por quê?
Se lá a sociedade entendeu, o Estado entendeu que sem o professor, eu estou Sim, falando professor de primeiro grau, sim, segundo grau, sem o professor, nenhuma profissão existiria, sim. Só que o que certo? acontece? Não há essa facilidade e essa generalidade de você ser professor no Japão. Você precisa ser Não, o professor. claro, claro, você tem que se capacitar, Para isso né? mesmo. Se capacitar, que a gente está dizendo. Exatamente. Então, assim, é o lugar aonde o que é lugares meritocráticos são os lugares onde as profissões são mais bem valorizadas. Pois é, eu vejo assim que na igreja deve acontecer a mesma coisa. Por exemplo, na igreja não deve ter doutor, não deve ter patente militar, não deve Não, ter nada disso. Todos ali estão sujeitos a aprender o evangelho. Na medida que você vai aprendendo, você vai adquirindo experiência, aí sim, você passa a ter cargo na igreja, você passa a a ter o igreja que a Bíblia chama de autoridade, a né? igreja é um lugar de coordenadores, em Sim, que hora você coordena, hora você é coordenado. sim, Ou ora, mesmo você sendo coordenador, você em outras áreas você é coordenado. sim. Em que sentido? Por mais que você seja, vamos pensar assim, um líder de jovens, e você, ou aliás, você esteja como líder de jovens naquele momento, existem oficiais na igreja, como diáconos, e no caso da igreja presbiteriana, como presbíteros, que literalmente são seus coordenadores. Sim. Então, assim, todo mundo tem as suas coordenações e todo mundo é coordenado. Essa é a mágica da igreja. Mas por mérito, né? Nós estamos falando Claro, mérito, por por mérito. mérito. E não adianta você não. E na igreja talvez seja a melhor ilustração de que se você não fizer por mérito, vai dar errado. Sim, E se der errado, às vezes o caldo desanda tanto que não serve mais para nada. é, é, Porque o que que acontece na igreja? Às vezes você tem pessoas que lidam, que são extremamente hábeis em lidar com outras pessoas, mas são péssimos administradores. Não sim, adianta você pegar uma pessoa dessa e fazer dela um tesoureiro, sim, porque sim. ele Vai desandar o vai caldo lá. desandar. Bote essa pessoa para lidar, para ser alguém para recepcionar os visitantes, alguém para coordenar uma área mais de sociabilidade na igreja. Porque não adianta você. E aí, se der errado, dá errado mesmo. É, eu já Então, vi isso. então, assim, dentro da igreja, é aquilo que Paulo diz. Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 12, está muito claro lá. E ele ilustra de uma forma perfeita. Nem todo mundo pode ser mão, nem todo mundo pode ser pé, nem todo mundo pode ser olho. Ele ainda diz assim claramente: por acaso, se todo mundo fosse olho, o que seria dos pés? Se todo mundo fosse mão, fosse pés, o que seria das mãos? Ele diz: Deus deu cada um a como é que ele diz? A medida da correta dos dons para que todo mundo seja o corpo. Sim. Inclusive ele disse, inclusive deu mais honra àqueles que não aparecem, como fígado, baço, coração, pulmão e tudo aquilo que a gente não Olha que eles já enxerga, conheciam esses órgãos, né? tudo aquilo que a gente não enxerga, do que necessariamente aquilo que enxerga. E essa é a ideia. Se não for meritocrático dentro da igreja, ou seja, e mérito não é no sentido de trabalhar, mas mérito é no Não, sentido de cada um estar na sua posição, exatamente, posição correta, vai dar errado. exatamente Por também. isso é que eu fico agoniado quando todo mundo quer fazer direito, medicina ou engenharia. Gente, e o resto? Cadê o resto? Cadê o resto? E aí vai ser um médico frustrado, um engenheiro frustrado, um advogado frustrado de porta de cadeia, e aí porque acha que existe um advogado que ganha muito, todo mundo vai ganhar muito. Não, filho, se você estudar e tiver a trajetória que ele teve, vai. Só que essa não é a sua área, não é a sua aptidão, então você não vai conseguir. Do mesmo É, jeito que existem professores que ganham muito bem porque são felizes no que fazem. exatamente. Acho que o melhor é você fazer. Acho que ontem eu comentava com alguém que uma profissão que eu fico assim pensando que eu ainda não vi ninguém dizer nessa profissão que faz aquilo por obrigação, mas que não gosta. Jogador de futebol. Você vê nenhum jogador de futebol dizer, ah, pô, eu detesto futebol, eu faço porque eu sou obrigado a fazer. O cara joga porque gosta, desde criança ele vislumbrou aquilo, a família incentivou, ele treinava e tal, ainda ganha dinheiro com isso. Lógico que não são todos, grande maioria não, né? Ó, só para que se eu possa entender, uma vez estava discutindo, um parente meu chegou e disse assim:
Vocês acham justo, por exemplo, um jogador de futebol ganhar, vamos pensar assim, um 100 milhões de reais? Eu virei assim para ele, eu acho é pouco. Aí ele disse, como assim você acha pouco? Eu digo, eu digo, entenda uma coisa. O que esses 100 milhões de reais que ele ganha é troco perto do que o clube ganha com a imagem dele. O Sim, que as vende de, marcas o de que vende de esporte, né? camisa, o que vende de. Tênis, é, bola, tal, etc. Se você parar Então, para prestar atenção, a porcentagem de o salário de um grande jogador de futebol, ela é menor do que a porcentagem dos lucros de um engenheiro numa empresa. no campeonato de basquete americano, que movimenta bilhões, Sim, né? Os jogadores são muito bem pagos porque eles sim. atraem público, Isso. marcas, né? E Pronto. uma série de coisas. Quem ganha muito é o clube. Ou seja, Davi, o que nós estamos falando é o seguinte: numa sociedade, você ganha proporcionalmente aquilo que você provoca o E você consumo. produz. É, Exatamente. É a meritocracia. então, é mérito. Ninguém paga 100 milhões para um jogador que não sabe fazer gol, que não faz nada. Não é? E não Ninguém vende paga. camisa, não tem marca, não. Paga. Isso. É uma coisa observável. O problema é que parece que a sociedade, quer dizer, parte da sociedade, não todo mundo, acho que uma pequena parte da sociedade observa isso, que todo mundo deve ganhar igual porque todo mundo tem a mesma necessidade. Mas e o trabalho de alguns, que é maior? Você quer um Né? exemplo? Vamos pensar. Você tem um professor. O professor ganha, vamos pensar, 10 mil por mês. Se o professor errar no ensino dele, vai ganhar 10 mil por mês, continuar ganhando. Se ele Pois ensinar é, errado, ele vai ganhar. Agora, se o médico errar, pois é. se o médico errar e matar alguém, E eu digo assim, por exemplo, se todas as se o engenheiro pessoas errar e e o o prédio prédio cair, cair, ele nunca to- mais trabalha. todas as pessoas na necessidade, vamos dizer, vamos exemplificar o médico, mas serve para todas as profissões. Quando você procura um profissional e que o que você procura depende da sua vida, da sua liberdade e tal, você sempre vai procurar o melhor. Quem é o melhor especialista nessa área? Fulano de tal. Quanto ele cobra? 50 mil a consulta, exemplificando. Uhum, Você vai pagar porque você foi informado que ele dá os melhores resultados. O que que a gente quer? Melhor melhor. resultado. Isso. Ninguém procura um profissional porque ele dá os resultados piores. Não é? É isso mesmo, Ou seja, a quantificar o profissional vale pelo resultado dele. claro. E o que que o profissional vende? Conhecimento. Né? No médico você vai buscar o conhecimento dele, ele não vai te dar outra coisa. O advogado, o engenheiro, o professor, você vai quantificar o professor pelo resultado que ele dá. Por exemplo, tem professores de cursinho de escolas aí que ganham melhor porque eles conseguem transmitir, os alunos dizem, é um bom professor. Isso. Aí tem aluno que bota o nome da turma do professor e Uhum, tal. Ele está demonstrando que ele é um bom profissional. Então todo mundo vai pagar para esse profissional um bom valor para ele, as sim. escolas, universidades, etc. Então fica assim, a gente quantifica a pessoa pelo resultado que ele dá. Esse é o Né? correto. Foi um erro, por exemplo, o Estado brasileiro de outros países dizer, não, todo professor vai ganhar 5 mil. Em outros países ou aqui. Todo professor, independente do resultado que ele der, isso é um erro, porque isso desestimula a profissão. E tem hoje, já vi outro dia, conversas sobre a dificuldade que as escolas, as universidades estão encontrando em buscar professor, porque as pessoas estão desistindo da Sim. profissão. Né? Mas As pessoas é estão aquilo que eu lhe desistindo. falei. Aquilo, quando você tem um governo que vende o bem-estar social pelo governo, as pessoas, aquilo que é do intelecto não é valorizado. É verdade. É, lamentavelmente, chegamos nesse ponto. Né? Mas Davi, o que que tu espera, para a gente ir finalizando, o que que tu espera da igreja hoje, no futuro, hoje e no futuro? O que que tu espera? Doutor Paulo, eu queria mesmo é que Jesus voltasse. Eu queria mesmo é que Jesus voltasse. É verdade. Ah, caminhamos cada vez mais para não para uma instituição global, como acontecia, por exemplo, uma igreja na Alemanha, uma igreja na Suíça, uma igreja na França, uma igreja no Brasil. E isso não vai existir mais. Até porque a gente vive nessa modernidade tardia, líquida, que e totalmente alheia às instituições. Isso não vai mais existir. Nem de uma forma, nem o liberalismo econômico
acredita mais nisso, e nem a esquerda mais estatal também acredita mais nisso. Não existe mais essa instituição única. Por isso que a Igreja Católica, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela entende e ela passou a permitir uma certa autonomia não é denominações, nas suas ordens. Então você tem franciscanos, maristas, Beneditinos, beneditinos, Santo Inácio de Loyola, você tem até os capuchinos. capuchinos, você tem até a teologia da libertação e você tem, vamos dizer assim, a gospelização, a evangelicalização do catolicismo romano com a renovação carismática. Então ela permitiu isso, desde que ambos estejam debaixo do anel do Papa. Sim. Desde Para que evitar fuga, né? isso, desde que todos sejam diocesanos. O diocesano administra a igreja e o resto vocês vivem o que vocês quiserem. Quiser, né? Mas quando Mas ela permi relativizando o cristianismo. isso, ela permitiu isso para tentar manter a igreja una. Ela permitiu isso. Já nós do protestantismo, ou hoje o evangelicalismo, vamos pensar assim, com o pentecostalismo, neopentecostalismo e as loucuras que existem hoje, nós precisamos entender isso. As denominações, elas que ainda existem, como por exemplo a Igreja Batista Brasileira, a Presbiteriana do Brasil, elas precisam não se reinventar, mas precisam entender como as coisas acontecem hoje para que elas não acabem. Porque, por exemplo, os luteranos acabaram. Os luteranos hoje, quando você vai ao sul do Brasil, a IELB, que é a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, ela hoje são muitos pastores alemães que ainda têm as suas paróquias por conta dos cemitérios que existem no fundo, e as pessoas pagam o dízimo para poder ter direito ao enterro. E muitos pastores se encontram para fazer só casamentos, batismos e funerais. Só. Não existe mais a igreja luterana para evangelizar, para celebrar, não existe mais isso. A igreja metodista praticamente está se extinguindo. A igreja congregacional você quase não vê mais. Então, o que que acontece? Nós precisamos entender denominacionalmente qual é o nosso papel. Quando você pergunta qual é o papel da igreja local, o papel da igreja local é formação de líderes. Esse é o papel da igreja local. Formação de líderes que sejam líderes individualmente nos seus cultos de vida e que guardam um dia, como o mandamento manda, para cultuarmos coletivamente. Esse é o nosso papel. O nosso papel da coletividade é para que nunca perdamos o senso de sermos um povo. Porque sabe uma coisa que a igreja evangélica, um erro que a igreja evangélica cometeu, é o erro de achar e literalmente bater na ideia de que a salvação é individual. A salvação nunca foi individual, doutor Paulo. Deus sempre escolheu um povo. Você é salvo para ser um corpo, um povo, uma lavoura, uma videira. As ilustrações que a Bíblia traz para nós. O Senhor foi salvo para fazer parte de um povo. Eu fui salvo para fazer parte de um povo. Eu não fui salvo para viver um cristianismo individual, carreira solo. Essa ideia de que a salvação é individual e que você não tem que prestar conta para ninguém, ninguém pode fazer nada por você e você não pode fazer nada por ninguém, nunca foi, não foi o que está escrito na Bíblia, não. A Bíblia diz muito claramente que nossos filhos são heranças do Senhor. Mas concorda que a salvação em Jesus Cristo é individual, Sim, mas o reino não, né? mas O você reino, é salvo para viver sim, coletivamente. vai viver no reino, tanto que a Sim, Bíblia diz, é né? isso. Não é viver Ah, numa ilha. é isso. Só que quando você diz que a salvação é individual, gera aquele sentimento de que, olha, eu sou salvo e você não tem nada a ver com minha vida. Não, não seria a Bíblia nem diz isso, Pois né? é, mas é o que acontece na Sempre prática. colocou como corpo, É o né? que acontece na prática. Mas talvez o que a gente tem está falando aqui, Davi, Porque acho que as pessoas, como Jesus diz, vocês erram, Mateus 23, porque não não conhecem conhece. as Escrituras e nem o poder de Deus, né? Mas é justamente quando o ponto que eu estou querendo chegar
é de que quando eu digo que a salvação, como um todo, ela é Sim, individual, sim. significa que eu não preciso viver, eu não preciso viver o ser igreja. Não, mas é o que eu estou dizendo, que Isso é as o erro que pessoas as pessoas que cometem. é, porque Paulo diz assim, lá em Filipenses, né? Não deixando de vos congregar, Sim, como é o costume de muitos, sim, não é? Ah, então, o evangelho ele só existe congregacionalmente, claro, não é? porque nós somos chamados E para ser um Jesus corpo. diz assim: onde tiverem dois, a partir de dois é igreja. Sim, Não existe um de igreja, você é parte de um corpo. Né? E Paulo explica muito bem em Coríntios lá que ele diz que nenhum corpo, nenhum órgão vive fora do corpo, isoladamente. Né? mas auxiliados por toda a junta da edificação e Sim, crescimento de si sim, mesmo. sim, sim, né? E o nosso corpo, assim, trazendo para o corpo humano, não existe nada balançando como um sino em nós, está tudo interligado. Se tirar uma coisa, o bicho vem tudo, desmorona. Não funciona mais como. Você tira a vesícula, o corpo não Não funciona funciona, mais direito, não não é? funciona. Ele continua funcionando, mas de forma precária e vai falhando, porque depende de tudo, não é? Bom, Davi, conversei aqui com o pastor Davi Luna dos Santos Silva, ele é graduado em Teologia e História, fazendo mestrado, vai fazer doutorado, tal, na Mackenzie, é pesquisador do Centro Histórico e Cultural Mackenzie. Davi, suas considerações finais. Como é que foi? O que você acha como foi Foi essa bom conversa? conversar, talvez seja uma das coisas que eu mais gosto, Sim, dialogar, falar, sobrepor ideias, é algo que eu mais gosto. Talvez, eu costumo dizer que aquilo que me fascina no pastorado não é a pregação, aquilo que me fascina no pastorado não é a autoridade. Aquilo que me fascina no pastorado é isso, é sentar, conversar, principalmente ter a maturidade de poder chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, sim. de entender que a vitória de qualquer cristão é a minha vitória. Tu é daquele pastor que visita? Sou. Vai na casa, toma um Quando, cafezinho? quando deixam. Hoje em dia, quando eu comecei há 20 anos atrás o meu ministério, eu não precisava mandar mensagem nem ligar para ir na casa das pessoas ou ir no serviço das pessoas. Eu ia muito no serviço das pessoas, ia muito na casa das pessoas. Hoje não, hoje você precisa ligar. Você É, precisa, entre aspas, agendar. ficou formal a coisa, né? Tanto que eu pastorei há 20 anos e nunca tive um gabinete. É. Nunca. Meu gabinete é uma padaria, meu gabinete é um local onde a pessoa possa estar. Eu nunca, assim, nunca tive a intenção de ser pastor. Mas eu sempre, na igreja, eu dizia para algumas pessoas assim: olha, amanhã eu vou tomar café na tua casa. E a pessoa dizia: vai lá, Paulo, vai ficar muito alegre de eu ir de manhã, de tarde, de noite. Vou jantar contigo hoje. Assim, de Uhum. improviso. Quero jantar na tua casa. Aí a pessoa dizia: pô, vamos lá, rapaz, vamos jantar. Quer dizer, elas sentem alegria, mas parece que existe uma formalidade É. em ação, né? De Quanto dizer: maior, não, eu vou ver minha agenda. quanto maior a cidade, quanto mais cosmopolita é a cidade, quanto mais a dinâmica de trabalho na cidade, é mais difícil isso acontecer. Poxa, eu acho isso de uma bobagem, Sim, sinceramente, né? Dizer, não, eu estou em reunião agora, a pessoa se faz sabe, de importante, né? o que eu acho mais assim fascinante é que quando depois do Pentecostes, quando cada um volta para sua cidade. Lá no Pentecoste ele diz que existia medos, pardos, hispânicos, todo mundo, e aí termina o dia, a festa dos tabernáculos, e cada um volta. Aí fica só aquele pouquinho de gente em Jerusalém. Aí Atos capítulo 2, o verso 41 em diante, vai dizer que como é que eles viviam, as estratégias que eles usavam, né? Que é a doutrina dos apóstolos, a oração, Oração, o partido, casa em a casa. comunhão e o partir do pão. Esse partir do pão, para mim, é a cereja do bolo. Quando ele diz que eles iam de casa em casa e faziam as suas refeições com singeleza de coração. E qual era a conclusão disso? É que eles contavam com a simpatia de todo o Todo o povo, povo, é. não só dos cristãos, mas também dos judeus que eles iam de casa em casa. Era o sentar ao redor das mesas. Era. O cristianismo sempre foi, tanto o judaísmo quanto o cristianismo, sempre foram feitos e forjados. A fé judaico-cristã sempre foi forjada ao redor das mesas. No começo, baseado na família,
em que os filhos ouviam os pais ao redor das mesas, e depois na evangelização em Jerusalém, sentados ao redor das mesas. Essa é a grande raiva, zanga, briga de Paulo aos Coríntios, quando eles separavam os mais ricos dos mais pobres, os mais ricos iam para o triclínio, os mais pobres iam para o átrio, e Paulo vai dizer: vocês estão ficando doidos? Todo mundo tem que comer no mesmo lugar e partir o pão no mesmo lugar. É isso, é sentar ao redor das mesas, mas hoje as pessoas não querem, preferem um flyer de WhatsApp do que necessariamente sentar ao redor das mesas. Mas foi bom, doutor Paulo, foi bom demais e Deus tenha misericórdia de nós. Leve o nosso abraço para a Igreja Presbiteriana Dulos, né? Isso, Dulos. Dulos, leve o nosso abraço, Deus te abençoe. Até uma outra oportunidade. Um abraço a todos, Deus nos abençoe sempre. A Wiki Telecom, maior operadora do Maranhão, com mais de 35 mil quilômetros de rede, oferece serviços com condições exclusivas para clientes empresariais e provedores ISP. A Wiki possui a tecnologia DWDM em toda a sua rede, possibilitando o fornecimento de velocidades acima de 100 GB em canais independentes com a menor latência, proteção anti-DDoS e redundância. Wiki Telecom, conectando os maiores provedores de norte a sul do Brasil. 98 99122 7918. Olá pessoal, eu sou Vitória Ribeiro e estou hoje no Céu Dental, um dos patrocinadores do podcast Conexão Diálogo. O Céu Dental é um centro odontológico especializado em atendimentos e serviços de qualidade. Já tem mais de 40 anos de mercado e está hoje localizado no Renascença, no edifício Office Tower. O Céu Dental oferece serviços como próteses totais, implantes dentários e muito mais, sempre com profissionais experientes e tecnologia moderna. Quer agendar uma consulta ou fazer uma avaliação? Basta entrar em contato através do número 98 32 21 4174. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Locadora Cargo, o veículo certo no lugar certo. E Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso.